Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que vocês me pediram no último, tá? Então no último vídeo basicamente eu fiz aqui para dar uma ideia para vocês o que eu tava comprando com essa queda na bolsa, quais ações, quais papéis, né? Eu tava ali aumentando a minha posição e vocês pediram para eu comentar a respeito de Melius, tá? Melius é uma ação que eu sempre disse aqui no canal que eu gostava, uma empresa que eu estava comprado também, e aí com essas quedas recentes, não só também puxado por essa queda em geral nas bolsas, mas também por um contexto das empresas de tecnologia que eu vou explicar aqui para vocês, Melius acabou caindo mais, e aí muita gente eu conheço, eu sei, fica muito emocional, não sabe exatamente o que fazer, e na verdade, para resumir um pouco, tá, aqui o que eu vou falar nesse vídeo, fique até o final para você entender de fato, mas para resumir se sua tese de investimento na empresa se permanece, tá? Não tem por que você não continuar comprando a empresa só porque ela está caindo. Pelo contrário, você deveria até gostar que essa ação está caindo no curto prazo para conseguir aumentar a sua posição. Eu vou explicar aqui para vocês o meu ponto sobre Melius, falar o que eu estou fazendo e aí você, claro, pode usar isso aqui como informação extra e tomar depois a sua decisão. Eu não quero que você me copie, não é essa a ideia. Eu quero que você entenda pelo menos aqui o meu pensamento, o meu posicionamento e aí veja se faz sentido na sua cabeça também. Bom, para vocês entenderem um pouquinho, tá, o que está acontecendo com as bolsas no mundo e por que a gente tem visto as bolsas caírem bastante. Falando com um contexto mais internacional, tá? A gente tem ali o Banco Central dos Estados Unidos, tá, dizendo pra gente, né, trazendo atas ali de que vai injetar menos liquidez nas economias, né, nos mercados. Isso aí é negativo, você acaba também tendo um efeito aí em taxa de juros, acaba tirando o pessoal das bolsas para ir para alguns investimentos de menor risco, isso acaba fazendo com que as bolsas mundo afora caem. Aqui no Brasil a gente tem um pouquinho também de um ruído político grande ainda, com essas brigas entre os poderes, com essa questão de impeachment de ministros ali do STF pelo presidente Bolsonaro, enfim, é um momento institucional também bastante complicado aqui internamente, isso faz com que a bolsa também dê uma recuada, e no geral a gente também tem taxas de juros longas, tá subindo. O que isso acontece, tá? Qual que é o pensamento aqui? Como as empresas de tecnologia em especial, tá? Ou as empresas de crescimento, elas acabam trazendo o seu valor no longo prazo. Se a taxa de juros vai aumentando, se a taxa de juros começa a ficar mais alta, a gente meio que desconta basicamente, aqui eu estou falando de valuation, um pouco mais complicado, mas para você entender, se a taxa de juros sobe, essas empresas elas acabam sendo um pouco mais penalizadas porque a gente acaba descontando esses fluxos futuros lá na frente, que é onde ela realmente está gerando valor, a taxas mais altas. Isso faz com que o valor presente da empresa diminua. Mas para você entender e não ficar muito complicado na sua cabeça, pense que a alta da taxa de juros prejudica mais, de forma mais forte, vamos dizer assim, as empresas de crescimento que estão inseridas aí, as empresas de tecnologia. Então você perceba que ainda é um cenário, um contextual muito complicado para as empresas e isso também tem puxado, tá, os resultados, não só os resultados, me desculpa, mas as cotações para baixo. Os resultados nem sempre, tá? Muitas empresas tiveram resultados bons, que vieram até acima das expectativas e isso fez com que ações até subissem um pouquinho, mas como o contexto está muito complicado, elas acabaram não conseguindo, né, segurar essa alta aí e acabaram diminuindo, acabaram caindo, como a gente tem visto com Melius também. Eu vou mostrar aqui minha tela para vocês terem uma noção do que eu estou falando, tá? Então se a gente pegar aqui o resultado do segundo trimestre de 2021, perceba, o que a gente tinha aqui dentro na Genial, que é o lugar onde eu trabalho, de expectativa para GMV, um indicador muito legal quando a gente olha ali para Marketplace, a gente tinha 970 milhões ali, tá, de GMV. O que veio, na verdade, foi acima desse esperado, tá? Foi acima do que a gente tinha de expectativa. Veio 1,1 bi. Ou seja, o resultado não foi ruim, o resultado veio acima das expectativas nas questões mais operacionais, que mostram que a empresa realmente está fazendo a estratégia que eu gosto de olhar para o curto prazo, que é crescer e engajar a base de cliente e adotar os novos produtos e serviços, trazer inovações e fazer com que essas inovações sejam utilizadas pelos clientes. O que eu gosto de ver no longo prazo? Falar, pô, como é a dinâmica dessa empresa de tecnologia? Primeiro cresce base de clientes, cresce produto e depois rentabiliza toda essa base e faz a virada de chave. A virada de chave nada mais é que começar a rentabilizar em cima dessa base de cliente, começar a ganhar cada vez mais dinheiro, gerar mais fluxo de caixa, gerar mais lucro e assim por diante. O que tem acontecido na minha visão com Melius é justamente isso, quando a gente olha só para a empresa, tá? A gente teve um crescimento de 87% comparado ao ano passado em contas abertas, ou seja, clientes novos. A gente teve usuários ativos, ou seja, uma proxy aí para usuários engajados, pessoas que estão usando o serviço,
crescendo 265% comparado ao ano passado. A gente tem o GMV, que também está crescendo, mais que dobrou comparado ao ano passado. E óbvio, né, também superou as expectativas, isso que é legal de ver. Eu gosto que as expectativas sejam sempre superadas, isso mostra que a empresa está indo melhor do que a gente espera. Isso faz com que as cotações das empresas acabam subindo também, se não fosse, claro, por todo esse contexto que eu comentei no começo do vídeo. E aí, isso é para você entender aqui também, os novos produtos que Melios tem colocado no ar e que vai lançar cada vez mais, exemplo aqui, Melios Nota Fiscal, os gift cards, a recarga de celular, também tiveram uma performance positiva, tá? Então você percebe que Nota Fiscal aumentou em 9 vezes as ofertas ativadas desde o lançamento, e aqui gift card e recarga também aumentou ali o número de usuários usando aquilo. Óbvio, também a gente tem os serviços financeiros da Melios, lembra que eu sempre falo para vocês? Hoje ela está virando um ecossistema completo, então ela não só está ajudando as pessoas a comprarem o serviço, como também está fazendo com que elas tenham ali um pós-compra legal, elas tenham, por exemplo, uma conta digital, elas tenham ali um cartão para usar, um cartão com cashback, podem começar a pegar empréstimos na plataforma, seguros depois, assim por diante. É um ecossistema completo que um único usuário dentro da Melios consegue ter acesso a vários tipos de produto e dificilmente precisa ir para outras empresas. E aqui, como vocês podem ver, o número de cartões solicitados bateu um recorde, tá? 1,5 milhões de cartões solicitados nesse trimestre, e o TPV, que é o volume total de pagamentos ali, superou as estimativas também. Então ali alcançou 763 milhões, enquanto a estimativa aqui que eu tinha era de 128, tá? Então perceba, sempre trazendo mais resultado. Aí você fala, né? Pô, mas o pessoal ficou muito preocupado com as despesas de Melios, né? Muita gente acabou falando isso. E também prejudicou um pouco a ação isso, tá? Apesar desse resultado aqui, na minha visão, ter vindo bom, quando saiu, o dia seguinte a ação caiu ali 12%. Então foi uma expectativa, o pessoal talvez não estava esperando que as despesas aumentassem tanto assim, mas a minha visão é, cara, isso não é preocupante. Isso poderia ser, mas nesse caso não é. Por quê? Porque a companhia, né, a empresa, está aumentando as suas despesas com pessoal e com software, que são as despesas relacionadas ali à aquisição de tecnologia e time, justamente para conseguir cumprir, tá? Na minha visão, com esse pilar de curto e médio prazo, que é crescer e engajar a base de cliente, ou seja, tem que trazer time para conseguir atender todos esses clientes, para desenvolver todos os produtos, e aí lá no futuro conseguir rentabilizar. Na minha visão é isso que está acontecendo, tá? Por isso que eu falo para vocês que na verdade eu não me surpreendi com o resultado de Melios. Óbvio que eu queria que tivesse crescido tudo, tá? Então crescido aqui clientes, crescido produtos e conseguisse crescer também lucro. Mas cara, eu entendo que talvez no curto prazo não seja a melhor coisa para se pensar, tá? Então, na minha questão aqui, na minha ideia, não acho que é preocupante. O que a gente precisa fazer? Cara, à medida que o tempo vai passando, a gente precisa continuar acompanhando como o Melios está crescendo base de cliente, base de usuários ativos. Se isso continuar crescendo, isso é bom. E como ela está controlando as despesas. As despesas não podem crescer de forma exponencial. Elas podem crescer? Sim, mas elas têm que dar uma diminuída, ou têm que parar de crescer em algum momento, certo? Se por acaso o Melios passar a não conseguir mais trazer usuário novo, a não conseguir mais engajar esses usuários, parar de inovar, parar de fazer aquisições importantes, aí vai acender uma luz de preocupação e eu trago aqui outro vídeo. Por enquanto, não é isso que está acontecendo. Algumas novidades para 2022 que a gente pode esperar para Melios, o novo app, tá? Que já vai englobar toda a parte de serviço financeiro dentro, ou seja, realmente vai criar esse ecossistema que eu tenho falado para vocês, e também o novo cartão, que agora também é um cartão digital, um cartão de débito, um cartão pré-pago, além do cartão de crédito. E aí eu falo para vocês, ó, enquanto a cultura de inovação permanecer, tese de investimento continua a mesma, tá? Uma boa empresa de tecnologia, ótima gestão dos empreendedores, gosto muito do Israel, que é um dos fundadores, o CEO, e busca inovar. Ou seja, é isso que eu gosto de ver numa empresa de tecnologia. Se isso não começar a acontecer, aí sim a minha tese muda. E se minha tese muda, aí sim é um momento em que eu falo, opa, talvez seja melhor eu sair da posição. Não é o que está acontecendo por enquanto. Então, na minha visão aqui, o que está acontecendo com o Melios? Algo contextual. Todas as empresas de tecnologia estão sofrendo, todas as bolsas mundo afora também estão sofrendo. E não são só as empresas de tecnologia, as outras empresas também estão caindo bastante nesses últimos dias, tá? E aí, como eu digo para vocês, né? Se minha tese de investimento permanece, eu aproveito para comprar, obviamente em partes, né? De pouquinho em pouquinho, essa empresa à medida que vai caindo, certo? Então, de novo, aqui ó, pontos positivos. Aumento no número de contas e usuários ativos, crescimento de GMV e TPV,
Contratação de time, isso é super importante, um dos riscos das empresas de tecnologia é perder a mão de obra qualificada para concorrentes. Boa avaliação dos funcionários, também acho que é super interessante. Ponto negativo, apesar de não me preocupar no curto e médio prazo, eu entendo que o mercado fica muito assustado quando uma empresa que reportava lucro trimestre a trimestre passa a reportar prejuízo, como foi o que aconteceu com o Melis. Mas isso está justificado justamente por esse aumento das despesas voltado para a contratação de time. A gente dá um passo para trás hoje, ou seja, a gente causa um prejuízo hoje para dar 2 para frente no longo prazo. Como eu sou um investidor de longo prazo, como eu quero investir para longo prazo, eu estou preocupado lá na frente e não hoje. A gente aqui, né, também fala de ponto negativo, que a gente acompanha de perto a evolução das despesas. O ponto de atenção é que elas não cresçam fora do controle. Se isso não acontecer, tá de boa. E óbvio, né, alguns pontos negativos que eu citei no começo do vídeo, que a gente poderia até colocar aqui. Essa questão da alta das taxas longas de juros, essa questão aí da menor liquidez nos mercados, isso acaba afetando, sim, no curto prazo as empresas de tecnologia. Mas, de novo, como eu digo para vocês, como a gente é um investidor de longo prazo, a gente está aqui para investir para daqui a anos, não acredito que isso seja um fato que vai acabar com a vida dessas empresas. Muito pelo contrário, elas podem passar por um problema sim, mas se elas continuarem trabalhando firme para trazer as inovações que eu quero ver, eu acho que a minha tese de investimentos continua igual e eu continuo comprando. Bom, eu espero que você tenha entendido um pouco da minha opinião e eu espero que você tenha ficado um pouco mais tranquilo se você é um investidor de médios. Lembrando, você tem que saber o que está fazendo e por que você investe na empresa. Se você sabe, se você tem uma tese muito bem definida, você fica muito menos emocional nessas quedas, você aproveita bem as oportunidades, beleza? Se você quiser que eu faça um vídeo como esse de alguma outra empresa que, por exemplo, esteja caindo e você esteja preocupado, comenta aqui, eu tenho certeza que eu vou gostar de fazer e eu vou te ajudar, beleza? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou!